Será que quando Kardec ele tratou sobre essa temática do passe, será que quando ele abordou essa temática do passe, ele deixou margem para que as pessoas pudessem interpretar, fazer essas interpretações dessa forma equivocada? Bem, Wanda, ele deixou algumas lacunas, e essas lacunas provocaram isso. Mas, muito embora ele tenha deixado essas lacunas, ele vai dizer lá na Revista Espírita, inclusive a passagem eu trago no livro, ele diz assim: ao magnetismo eu não vou me referir senão de forma acessória. Isso é Kardec dizendo. Por quê? Porque para o magnetismo já existe os órgãos competentes e que já o trataram de forma, como se ele quisesse dizer assim, magnífica. Então não teria que acrescentar mais nada. Então imagine uma época que a gente tinha um Barão do Poté, uma época que a gente tinha Deleuze, né? Uma época que tinha Pessegui, Lafontaine, grandes magnetizadores, né? Como eles tratavam a temática. Inclusive, tinha duas associações naquela época. Kardec fazia, inclusive, parte das duas. E ele até adverte, porque tinha meio que uma brigazinha, até hoje ainda existe, né? Tinha uma brigazinha e Kardec diz assim, não vamos brigar não, gente. Aí tinha assim, ia comemorar a festa de Mesmer, aniversário de Mesmer, aí eles faziam 2 banquetes. Eu acho que Kardec via desnecessário isso, né? Mas, enfim. Então, como ele recorre de forma só acessória, ele esperava que os espíritas pudessem já fazer o link. Então, Kardec citou aqui magnetismo. Eu vou lá nas obras do Poté, de Deleuze na época, tinha muita coisa. Eu acho até que Leandro vem dessa época. Porque os caras lançaram mais de 1000 livros sobre magnetismo naquela época, né? E muitos ainda não estão traduzidos. A gente até começou a traduzir um aqui, que quem sabe o projeto não tem continuidade. Mas enfim. Então, quando Kardec faz isso, acreditando que os espíritas iam beber na fonte, né? Isso não ocorre. Já naquela época, uma parte dos magnetizadores, né, se não a totalidade, eu não saberia dizer quanto, não acreditava na questão espiritual. Inclusive, por exemplo, o professor de Kardec do Poté, ele não acreditava nos espíritos. Aí depois, ao longo da codificação, quando Kardec foi trazendo, aí ele desperta. Então, isso aconteceu. Ponto. E aí o que é que acontece na sequência da evolução das coisas? Quando Kardec chega no final do seu projeto, né, ali em 68, 69, que foi quando ele veio a desencarnar, ele começa a fazer assim: rapaz, eu já escrevi tudo, já trouxe o Pentateuco, já trouxe a prática do Espiritismo, que eu considero a Revista Espírita, porque ali é só prática, 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 exemplos, depoimentos. Ele diz: eu vou escrever uma obra que
feche essas lacunas, Nivanda. Que quando ele desencarnou, ele estava escrevendo a obra Magnetismo e Espiritismo. Está lá escrito. E aí, quando o Espiritismo vem e adentra, né, sai da França e adentra o Brasil, porque já estava escrito Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né, ele adquire uma personalidade religiosa. E essa personalidade religiosa que deram ao Espiritismo, que criou o movimento espírita, vivenciando o Espiritismo como uma religião, foi-se colocado a ciência bem à parte. Consequentemente, o próprio magnetismo. Então, não por culpa de Kardec, ele deixou as lacunas, porque era muito difícil ele estar fazendo os arremates, porque a missão era perguntar aos espíritos e eles responderem, e não ficar tentando explicar. Mas a parte do magnetismo aqui é assim, a missão era essa, ele cumpriu perfeitamente, uma capacidade incrível. E no próximo livro, eu não sei se vai levar mais 5 anos, mas o primeiro capítulo vai abalar as estruturas. Leandrinho vai gostar muito, vai abalar as estruturas. A gente vai falar um pouquinho mais de Kardec. E aí ele deixa as lacunas não propositais, acreditando que a comunidade fosse conviver ali, como a gente convive na além, como quem é magnetizador, passa a conviver naturalmente com o espiritismo e com o magnetismo, uma coisa que não pode dissociar. E você começa a entender espiritismo, você começa a entender o que Kardec escreveu, muitas coisas. Se você hoje, Nivanda, for ler o Livro dos Espíritos, Livros dos Médiuns, e quando vê uma passagem ali, magnetismo, Leandro também, quem estuda e quem é magnetizador, você vai entender essas lacunas que aparentemente Kardec deixou. Porque ele vai dizer ali, é um passão, magnetismo, como ele fala, magnetismo misto, magnetismo espiritual, magnetismo humano, né, que a gente faz uma observação. E aí a gente vai ver, né, que na evolução das coisas, o espiritismo acabou ficando manco, porque faltou o magnetismo. Zé Leandro, daqui a pouco TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com.